Bom dia, pessoal. Hoje é segunda-feira, dia 15 de setembro de 2025, segunda-feira. O pessoal continua em obra aqui, eu acompanhando, né? No rancho, trabalhando aqui. Obviamente que muito bem acompanhado, né? Os meus perritos inspiradores aqui. E vamos falar um pouquinho da palavra de Deus. Tomara que essa semana seja muito abençoada para nós todos, para nossas famílias, né? Bom, a palavra que nós vamos compartilhar hoje está no livro de Neemias. Vamos ler no capítulo 2, tá? Leia o inteiro do comecinho lá para vocês verem como foi legal. Jerusalém em ruínas, Neemias foi pedir para o rei permissão para reconstruir e tal. Daí foi falar para os magistrados, lá no 17, assim: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, que suas portas têm sido queimadas. Vinde, depois, reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Aí, na sequência, o Neemias declarou: como a mão de Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemo-nos, e esforçaram suas mãos para o bem. Aí aparecem dois personagens aqui presentes na vida de Neemias, na sua e na minha. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos, disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus do céu é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. O que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte: na sua vida e na minha vida, tem muito pouca gente que tem uma ideia boa para nos dar, ou um bom conselho, ou uma opinião legal, ou fica alegre com as nossas vitórias, né? Existem estudos que dizem que 90% das pessoas têm inveja do que dá certo pra gente. Então é complicado. Semana passada a gente fez um estudinho aqui a respeito de não contar para as pessoas as coisas que acontecem na nossa vida, né? Nossa intimidade, nossos ganhos e tal. E contar somente aquilo que é necessário para as pessoas ouvirem. E aqui eu quero dar para vocês uma palavra de encorajamento, a exemplo de Neemias. Um exemplo que eu tenho usado na minha vida também. Neemias ousou, foi falar com o rei para pedir para reconstruir Jerusalém. Orou antes e tal, pediu para Deus. O rei permitiu e foi difícil essa reconstrução. E entre outras dificuldades estavam aqui os três aqui: Sambalata, Tobias, que eu sempre me lembro, e o nosso Gesem, o arábio, né? O que eles estavam fazendo? Zombando e desprezando. E é isso que as pessoas fazem com você, comigo, com quase todo mundo. Elas zombam e desprezam. As coisas que dão certo na sua vida não fazem os outros felizes. Elas incomodam, na verdade, a maioria das pessoas. Por quê? Porque quando você leva uma vida correta e as coisas dão certo, aí acontece como Jesus, né? Que veio ser luz no mundo e ofendeu o povo porque o que os outros estavam fazendo era errado. As pessoas querem continuar fazendo o errado. Então, se você faz o certo e aquilo funciona, isso ofende as pessoas que não estão fazendo o certo. Segundo, as pessoas gostam muito de que as coisas deem certo por causa delas. Elas são vaidosas e elas querem sempre estar participando e ter o mérito de tudo. E não é assim que funcionam as coisas. O amor implica em você fazer as coisas darem certo na vida das pessoas sem você precisar levar o mérito. Você fica feliz por as coisas terem dado certo. Jesus fala assim que se você receber o mérito aqui, você já recebeu a tua recompensa. Então, as pessoas normalmente, por isso e também por o teu sucesso demonstrar a fraqueza delas, elas não se alegram com o teu sucesso. Eu ia dizer o seguinte, que existe um negócio engraçado, que é a ganância. A ganância implica em a pessoa querer ter sempre mais, né? E a inveja implica na pessoa querer ter mais,
mas que o outro esteja lascado. Como a história daquele rei que chegou para os dois criminosos e falou assim: eu soube que vocês são muito invejosos, né, um do outro, e que sempre querem o mal. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou sortear e o que um pedir, eu vou dar o dobro pro outro. Daí aquilo criou, você lembra? O cara foi escalado para ir primeiro, ele pensou, ele falou assim: eu quero que o rei me fure um olho. E é mais ou menos por aí. Eu tinha um amigo aqui que morreu, que era o Guguta. O Guguta contava uma piada de Guarapuava. Diz que Guarapuava era um lugar que era tão diferenciado que uma vez um sujeito chegou no inferno, tinha lá um lago de fogo horroroso, assim, não, isso aqui é para estupradores e bandidos e não sei o que e tal, e assassinos. Daí tinha um outro cheio de uns jacaré de fogo lá, assim, diz assim, esse aqui é para político ladrão que rouba dinheiro dos outros, das viúvas e tudo. Aí tinha um outro lá, assim, com umas lanças de fogo também afiadas. Esse aqui é pra gente que joga bomba em cima dos outros e terrorista. E tinha um canto lá que tinha só um murinho. Daí o sujeito perguntou, nossa, que lá deve ser pra gente mais tranquilo, né? Ele falou, não, aquele lá é pra um povo lá de Guarapuava, lá são os piores de todos. Falei, como assim? Aquele lá, quando um resolve de querer pular o murinho, os outros pulam no pé pra não deixar ele subir. Era brincadeira, mas era mais ou menos um reflexo do que acontece na nossa vida. Então, como muito pouca gente quer o nosso sucesso, a gente não pode ficar falando dos nossos planos, né? Que nem a gente falou na semana passada. Mas nós temos que ter a fé aqui de Neemias, né? Então, quando o pessoal te contraria e te bota para baixo e zomba de você, você tem que continuar firme e dizer assim, não, o Deus do céu me dá força e eu vou conseguir. E vocês não vão ter parte nesse sucesso. Não vai ter um nós nisso aqui. Você não tem nada a ver com isso aqui. O meu sucesso vem da minha fé e vem do meu Deus que me dá as coisas a cada dia. Deus te abençoe. Tenha uma excelente semana para você e para tua família.